A maioria das pessoas nunca percebe, mas existe uma diferença silenciosa entre pensar o dia inteiro e realmente usar o pensamento. O pensamento não é apenas ruído mental, ele é um sinal. E, como qualquer sinal, só funciona quando está sintonizado corretamente. Quase todo mundo anda por aí transmitindo um fluxo constante de diálogos internos, preocupações, planos, comparações, medos, sem perceber que nada disso alcança a inteligência mais profunda dentro de si. A centelha interior permanece silenciosa, não porque esteja ausente, mas porque nunca é chamada em sua própria linguagem. As pessoas assumem que pensar é algo aleatório. Algo que simplesmente acontece com elas. Um zumbido de fundo que precisam suportar. Mas essa suposição, por si só, já é suficiente para manter a consciência mais profunda desligada. Porque, se o pensamento é aleatório, não há nada a refinar, nada a direcionar. E assim a mente opera no modo padrão: proteger-se, avançar, evitar perdas, buscar conforto. Esses padrões parecem normais porque são compartilhados por quase todos. No entanto, são exatamente eles que mantêm a consciência superior adormecida. Há muito tempo, certos buscadores perceberam algo sutil. Eremitas em paisagens áridas, contemplativos em salas de pedra, andarilhos que passaram anos observando a própria mente. Todos relataram a mesma coisa, em linguagens diferentes. Nem todos os pensamentos são iguais. Alguns pensamentos são pesados. Alguns são vazios. E alguns são luminosos. Apenas os luminosos mudavam alguma coisa. Para compreender isso, ajuda a dividir os pensamentos em grupos simples. O primeiro grupo é o pensamento baseado na sobrevivência. É a voz que pergunta: estou seguro? Sou respeitado? Estou recebendo o suficiente? E se eu perder isso? O que eles pensam de mim? É a voz da autoproteção, da gestão de status e do medo. Ela não é má. Evoluiu para manter o corpo vivo. Mas é estreita. Contrai a consciência até um ponto pequeno e ansioso. Quando esse tipo de pensamento domina, tudo parece pessoal e urgente. Até ideias espirituais se deformam em formas do ego. Como eu me torno especial? Como desperto mais rápido do que os outros? Esses pensamentos operam em uma frequência densa. Eles giram em círculos, se repetem e se reforçam. E, por mais intensos que pareçam, nunca despertam a consciência mais profunda. Não podem. Estão sintonizados na sobrevivência, não na verdade. O segundo grupo de pensamentos é neutro. São pensamentos práticos, funcionais, quase invisíveis. Que horas é a reunião? O que vou comer? Onde estacionei o carro? Eles ajudam você a atravessar o dia. Sem eles, a vida desmoronaria. Mas não apontam para dentro nem para fora, apenas se movem lateralmente. Não carregam carga. Nem reconhecimento. Nem sinal de despertar. Muitas pessoas vivem quase inteiramente entre esses dois grupos. Pensamentos de sobrevivência quando as emoções disparam, pensamentos neutros quando tudo está calmo. Por fora, suas vidas parecem cheias, ocupadas, produtivas. Mas por dentro, algo permanece intocado. Elas meditam ocasionalmente, leem ideias espirituais, talvez até acreditem em algo maior. Ainda assim, nada muda de forma fundamental. A razão é simples: nem o pensamento de sobrevivência nem o pensamento neutro falam com a camada mais profunda da consciência. Existe um terceiro tipo, e é esse que a maioria das pessoas nunca aprende a usar de forma deliberada. São os pensamentos baseados no reconhecimento. Eles não tentam consertar nada. Não pedem melhorias. Não barganham nem imploram. Eles simplesmente reconhecem o que já é verdadeiro. Esses pensamentos são silenciosos no início.
quase simples demais para parecerem importantes. Frases como: a consciência está observando esta experiência. Ou: aquilo que eu sou é anterior ao que eu penso. Ou: este momento surge dentro de um único campo de consciência. Não há drama emocional neles, nem esforço, mas carregam uma qualidade diferente. Uma clareza, uma leveza. Quando um pensamento assim surge, mesmo que brevemente, algo responde. Não emocionalmente, mas estruturalmente. A mente se torna espaçosa. O corpo relaxa. A percepção se amplia. Isso não é imaginação. É reconhecimento. A consciência reconhecendo a si mesma. Os antigos mestres não tratavam isso como crença. Eles alertavam contra a crença. A crença ainda pertence ao pensamento de sobrevivência, ela quer certeza, segurança, um chão sólido. O reconhecimento é diferente. O reconhecimento não argumenta. Ele vê. E, uma vez visto, não precisa ser defendido. A maioria das pessoas não permanece com esses pensamentos de reconhecimento tempo suficiente para notar seu efeito. Pode surgir durante a meditação, ou ao olhar para o céu, ou em um momento de exaustão. Então a voz da sobrevivência retorna correndo: isso foi real? Estou fazendo certo? Quanto tempo vai durar? E, assim, a frequência cai novamente. É por isso que a consciência mais profunda parece tão elusiva. Não porque seja rara, mas porque é interrompida. Os pensamentos errados continuam cortando o sinal. Pense nisso como tentar sintonizar um rádio. Pensamentos de sobrevivência estão em uma faixa. Pensamentos neutros ficam no chiado entre estações. Pensamentos baseados no reconhecimento caem exatamente na frequência onde a inteligência mais profunda responde. Você não força o rádio a tocar música. Você o sintoniza, e a música já está lá. Quando o reconhecimento acontece, mesmo por um segundo, você não está pensando sobre a consciência. A consciência está pensando a si mesma. A mudança é sutil, mas precisa. E essa precisão importa mais do que esforço. A maioria das pessoas está se esforçando demais na direção errada. Acumulam afirmações, perseguem picos emocionais ou esperam por experiências dramáticas. Enquanto isso, a porta silenciosa, o simples reconhecimento, passa despercebida. No entanto, é a única porta que está sempre aberta. Nada precisa ser acrescentado. Nada precisa ser removido. O problema nunca foi a falta. Sempre foi a dessintonia. E, quando isso é visto, todo o resto começa a se reorganizar naturalmente. Uma vez que você entende que o reconhecimento é o sinal, toda a ideia de despertar deixa de parecer mística e passa a ser prática. Não se trata mais de perseguir estados raros ou rupturas dramáticas. Trata-se de aprender a direcionar a atenção de uma forma muito específica. Não para cima, nem para dentro, mas antes, para o lugar onde a experiência já está acontecendo. A maioria das pessoas ouve expressões como consciência superior ou consciência divina e imediatamente imagina algo distante. Algo acima delas. Algo que precisam alcançar. Essa suposição, por si só, mantém o reconhecimento fora de alcance, porque o reconhecimento não se move em direção a nada. Ele nota aquilo que nunca se moveu. É aqui que a terceira categoria de pensamento se torna essencial. Pensamentos baseados no reconhecimento não descrevem o mundo, eles descrevem a posição a partir da qual o mundo é visto. Por isso eles são diferentes. Não são comentários. São orientação. Um exemplo simples ajuda. Quando o medo surge, o pensamento habitual é: algo está errado. Esse pensamento puxa a consciência para dentro da emoção. Mas um pensamento baseado no reconhecimento soa mais como: o medo está surgindo na consciência. A situação pode não mudar,
mas o centro muda instantaneamente. Você não está mais dentro da emoção. Você está consciente dela. Essa mudança é o ponto de ativação. Isso não é pensamento positivo. Não substitui o medo por esperança nem a ansiedade por tranquilização. Ele substitui a identificação pelo reconhecimento. E é por isso que funciona. Os antigos mestres usaram linguagens diferentes, mas o mecanismo era o mesmo. Alguns falavam em o lembrar do ser. Outros diziam voltar a luz para si mesma. O que eles apontavam não era uma nova ideia, mas um novo ângulo. Consciência reconhecendo a própria consciência. Pensamentos baseados no reconhecimento compartilham algumas qualidades. Eles são simples. Não discutem. Não exigem provas. E não criam picos emocionais. Em vez disso, produzem clareza. Espaço. Uma sensação sutil de estar alinhado com algo fundamental. Os exemplos são enganosamente simples. Estou consciente deste momento. Esta experiência está surgindo dentro da consciência. Aquilo que eu sou não tem limites. Quando ditos internamente, esses pensamentos não soam como afirmações. Soam como reconhecimentos. Como se você estivesse afirmando algo óbvio que, de alguma forma, foi ignorado. E foi exatamente isso que foi ignorado. A mente é treinada para olhar para fora, rotular, avaliar. O reconhecimento pede que a mente faça algo em comum, notar sua própria fonte. No início, isso parece escorregadio. O ego tenta transformar o reconhecimento em um objeto. Estou fazendo certo? É isso? Essas perguntas são sinais de que o pensamento de sobrevivência entrou novamente. Quando isso acontece, nada deu errado. Você simplesmente nota a mudança e retorna ao reconhecimento. A própria pergunta está surgindo na consciência. Essa única frase dissolve o problema sem precisar respondê-lo. Um dos maiores equívocos é a ideia de que o reconhecimento deveria ser intenso. As pessoas esperam fogos de artifício. Mas a intensidade pertence à emoção, não à consciência. O reconhecimento é neutro, claro, até comum. O poder não está em como ele é sentido, mas no que ele revela. Quando pensamentos baseados no reconhecimento são usados de forma consistente, algo interessante acontece. Eles começam a surgir sozinhos. Você se pega, no meio de um momento estressante, percebendo de repente, isto está sendo observado. Não como uma prática, mas como um reflexo. É aí que a inteligência mais profunda começa a operar através de você, em vez de ser algo que você visita ocasionalmente. É por isso que a crença não tem nada a ver com isso. Você não precisa acreditar que a consciência é fundamental. Você só precisa notar que está consciente. O notar é a ativação. O resto é comentário. Outro ponto-chave frequentemente ignorado: o reconhecimento funciona melhor quando não é misturado com agendas de autoaperfeiçoamento. No momento em que você usa o reconhecimento para chegar a algum lugar, você retorna ao modo de sobrevivência. O reconhecimento não é uma ferramenta para se tornar melhor. É uma revelação do que já está completo. Isso pode ser desconfortável no início. O ego próspera em progresso, em cronogramas, em recompensas futuras. O reconhecimento remove o futuro da equação. Ele diz: é isto. E, paradoxalmente, é isso que permite que mudanças genuínas aconteçam sem esforço. As pessoas frequentemente perguntam por quanto tempo o reconhecimento deve ser mantido. Essa pergunta parte de um mal-entendido. Você não está segurando o reconhecimento está segurando a experiência. Os pensamentos podem se dispersar. A atenção pode oscilar. Nada disso cancela o sinal. Cada retorno, por mais breve que seja, reforça a orientação. O que importa é a consistência, não a duração. Um único reconhecimento claro, repetido diariamente, é mais transformador do que longas sessões cheias de esforço.
Com o tempo, a mente aprende onde repousar. E, quando aprende, prefere essa posição naturalmente. O pensamento baseado no reconhecimento não é linguagem mística nem poesia filosófica. É funcional. Ele alinha a mente com sua fonte da mesma forma que a afinação alinha um instrumento. E, uma vez alinhada, a música não precisa ser forçada. Ela toca porque é isso que foi feita para fazer. Este é o ponto de virada silencioso. Não quando algo dramático acontece, mas quando você percebe que esteve parado na porta o tempo todo. Uma vez que o reconhecimento é compreendido, a pergunta deixa de ser o que realizar e passa a ser como viver a partir disso. É aqui que a consistência se torna importante. Não disciplina no sentido rígido, mas ritmo. Uma estrutura suave e repetível que dá espaço para o reconhecimento se estabilizar, em vez de apenas surgir por um instante e desaparecer. O ritmo mais simples começa pela manhã. Não com análise, nem com a verificação do mundo, mas com orientação. Antes que a mente se preencha com planos e identidades, existe uma pequena janela em que a consciência está aberta e ainda não foi reivindicada. Nesse espaço, um único pensamento baseado no reconhecimento é suficiente. Algo como: a consciência está aqui antes do dia começar. Não como ritual, nem como exigência, apenas um reconhecimento silencioso. Esse reconhecimento define o tom, assim como uma bússola define a direção sem precisar mover você. Durante o dia, a prática não é o silêncio. É a observação. Os pensamentos surgirão como sempre surgiram. Pensamentos baseados no medo. Pensamentos de planejamento. Narrativas antigas girando em trilhos familiares. A diferença agora é que eles são vistos. E, quando são vistos, deixam de dominar. Você não precisa interromper um pensamento ansioso. Você simplesmente nota: este pensamento está surgindo. Esse único reconhecimento remove sua autoridade. Se quiser ir um passo além, você o substitui suavemente, não por otimismo, mas por clareza. Esta experiência está acontecendo na consciência. O conteúdo não importa. A orientação importa. Com o tempo, isso se torna automático. A mente começa a se perceber. Uma reação começa, e algo mais silencioso intervém, não para suprimir, mas para contextualizar. A consciência sai do fundo e vem para o primeiro plano. A vida continua acontecendo. Os desafios continuam surgindo. Mas eles deixam de parecer ameaças à sua existência. Passam a ser movimentos dentro de algo estável. A noite é onde a integração acontece. Não por esforço, mas por repetição suave. Sentar ou deitar, deixar o dia se dissolver e permitir que pensamentos baseados no reconhecimento passem como ondas lentas. Consciente da respiração. Consciente das sensações. Consciente da própria consciência. Sem força. Sem objetivo. Apenas familiaridade. Isso não é sobre induzir um estado antes de dormir. É sobre lembrar ao sistema seu lugar natural de repouso. Quando a consciência se reconhece repetidamente, ela deixa de parecer estranha. Deixa de parecer abstrata. Torna-se casa. Depois de 1 ou 2 semanas, mudanças sutis começam a aparecer. As reações suavizam. As pausas se alongam. Surge espaço entre estímulo e resposta. Você pode notar que o silêncio parece menos vazio e mais vivo. Que não há tanta pressa para preencher cada intervalo. Que certas preocupações perdem a urgência sem serem resolvidas. Isso não é distanciamento frio. É intimidade sem contração. Você continua envolvido, continua se importando, continua respondendo, mas sem a tensão constante da autoproteção. A sensação de ser um centro separado, gerenciando tudo, começa a desaparecer. Após 1 mês de ritmo estável, o reconhecimento deixa de parecer uma prática. Ele se torna perspectiva. Os pensamentos ainda acontecem,
mas orbitam algo mais silencioso e estável. A consciência já não é algo que você visita. É de onde você está. Nesse ponto, muitas pessoas cometem um erro. Tentam manter o estado. Tentam protegê-lo. Preocupam-se em perdê-lo. Essa preocupação é apenas mais um pensamento de sobrevivência. E ela não desfaz nada, a menos que seja acreditada. O reconhecimento não desaparece porque você para de pensar nele. Ele desaparece apenas quando é substituído pela identificação. O paradoxo é que, quanto menos você tenta segurá-lo, mais ele sustenta você. Com o tempo, o reconhecimento se torna um sistema operacional padrão. Não porque você o forçou a isso, mas porque é mais eficiente. Exige menos esforço do que o gerenciamento constante de si mesmo. A vida parece mais leve, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o ponto de referência mudou. Essa é a mudança irreversível de que as pessoas falam, muitas vezes com linguagem dramática. Na realidade, ela é silenciosa. Comum. Você ainda paga contas. Ainda se cansa. Ainda tem preferências. Mas, por baixo de tudo isso, existe um saber estável. A experiência vem e vai, a consciência, não. Nada místico foi acrescentado. Nada humano foi removido. Você simplesmente parou de confundir os conteúdos da consciência com sua fonte. E, a partir daí, a vida se desenrola com uma textura diferente. Menos urgência. Mais precisão. A sensação de que tudo o que aparece pode ser encontrado, porque já está acontecendo dentro de algo que não é ameaçado pela mudança. Essa é a verdadeira ativação. Não um evento, mas uma realocação. Do ruído para o campo. Da história para o ver. Do esforço para o reconhecimento. Se você acompanhou tudo até aqui, pare por um momento e note algo simples. Você está consciente agora. Não como uma ideia. Como um fato. Essa consciência não chegou quando você começou a ouvir, e não vai embora quando este vídeo terminar. Tudo o que foi dito apontava de volta para essa constante silenciosa. Esse tipo de mudança não se anuncia em voz alta. Ela se integra lentamente, quase invisivelmente, à forma como você encontra o seu dia. Alguns dias parecerá clara. Em outros, distante. Nenhum dos dois importa. O que importa é que o reconhecimento está sempre a um simples notar de distância. Se essa perspectiva ressoou com você, deixe a prática permanecer suave. Sem pressão. Sem cronograma. Apenas pequenos e honestos momentos de lembrança ao longo do dia. Com o tempo, eles se acumulam de formas que a mente pensante não consegue prever. Se quiser explorar isso mais profundamente, apoie este canal se inscrevendo. Isso ajuda a manter essas conversas vivas e em evolução. Se algo aqui mudou a forma como você vê sua própria experiência, deixe um like para que outras pessoas possam encontrar este espaço também. E, se você conhece alguém que tem buscado em silêncio, compartilhe este vídeo com essa pessoa, talvez ele a encontre exatamente no momento. Certo. Obrigado por estar aqui. E por ouvir a partir da própria consciência.